Olá, alunos! A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os alunos. Eu espero que todos estejam bem. Neste vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à lição 3, né? A lição 3 nós estávamos falando sobre hermenêutica. Como nós estudamos anteriormente, hermenêutica quer dizer interpretação ou interpretar. Amém? Então vamos lá. Na sua apostila, módulo 5, da página 51, nós vamos ler agora o que significa apóstrofe. É a interrupção súbita do discurso que o orador ou escritor faz para dirigir-se a alguém ou algo real ou fictício. Por exemplo, a seguir, leitor amigo, contarei a história tal como sucedeu. Refere-se a uma palavra ou sintagma nominal que iniciam um enunciado para indicar o destinatário da mensagem. Por exemplo, bom dia, doutor. Venha cá. Meu Deus, que devo fazer? Nós temos também exemplos bíblicos, que está em Jeremias, capítulo 22, versículo 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Clímax. É um argumento que representa o grau máximo ou ponto culminante de um discurso. Exemplo: Paulo, depois de apresentar o valor e a veracidade da ressurreição, faz uma afirmação que pode ser interpretada como clímax do discurso, ou seja, de que a ressurreição revela o fim da morte e a vitória da vida. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Provérbio. Frase curta, geralmente de origem popular, frequentemente com ritmo e rima, rica em imagens, que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Por exemplo, Deus ajuda a quem cedo madruga. Na Bíblia, pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar. O provérbio também significa exortação, pensamento ou máxima. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Paradoxo. Proposição ou opinião contrária à comum. Aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Marcos capítulo 8, versículo 35. Tipologia. É o modelo, símbolo ou representação. O antítipo é uma figura que representa a outra. Por exemplo, o pão da ceia é o antítipo do corpo de Jesus. Exemplo: a serpente de metal. É do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 14 e 15. A serpente levantada representa ou tipifica
Cristo levantado no madeiro ou a crucificação. Encontramos na Bíblia muitas tipologias, principalmente referentes a Cristo e a sua Igreja. A necessidade de buscarmos a iluminação do Espírito Santo e estudarmos atentamente as Escrituras para a interpretação correta dessa importante linguagem bíblica. Alguns tipos bíblicos. Adão. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, tipifica o ser humano pecador e desobediente. O segundo Adão é Romanos capítulo 5, versículo 17 até o versículo 19. Tipifica Cristo, a obediência e a graça. Davi. 2 Samuel capítulo 8, versículo 15. Além do rei Davi como personagem bíblico, Davi na Bíblia pôde tipificar o Messias e um reino de justiça. Moisés, chamado por Deus para ser o libertador de Israel, no Evangelho de Mateus. Moisés, chamado por Deus para ser o libertador de Israel. No Evangelho de Mateus, Jesus tipifica um novo Moisés. Assim como Moisés sofreu a perseguição quando criança, Cristo também sofreu a matança anunciada por Herodes. Em Mateus capítulo 2, versículo 13 até o versículo 18. Da mesma maneira que Deus se comunicou com Moisés no Monte Sinai, Jesus também anunciou seus ensinamentos em um monte, o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5 até o capítulo 8. Ritos e coisas. A expiação e os sacrifícios. Levítico capítulo 16, versículo 15 e 16. Tipifica o sacrifício de Jesus por nós. Hebreus capítulo 9, versículo 12 e Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. O maná. Cristo tipifica o nosso alimento espiritual, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 32 até o versículo 35. E aqui nós vamos encerrando mais uma lição, da lição 4. Nós vamos continuar falando sobre hermenêutica na próxima aula, Hermenêutica, como foi falado no início, é interpretação ou interpretar.